2015 era um ano que a gente não estava na Série C, né? Só aí já diz muito da dificuldade. O clube estava sem dinheiro, né? O clube começou a estruturar um pouco. Mas não era a condição que hoje nós temos no clube, né? Antigamente a gente sofria mais um pouquinho, né? Porque tinha pouca gente para ajudar. Mas a gente sempre batalhava. Cada dia, a cada nascer do sol, era uma batalha, vamos dizer assim, que nós passávamos. A gente sempre ia bem nas competições até então, mas quando chegava naquelas fases de afunilamento, no mata-mata, aí que a gente tinha bastante dificuldade. Fazia 4 anos que não ganhava o título. Perdemos em 2011, 12, 13, 14. 2015 tem a mudança de diretoria, né? E aí Jorge Mota é o presidente, o Marcelo Paes é o diretor de futebol. Era um momento, assim, acho que de reestruturação do clube, né? Tava começando a investir em profissionais de outros setores, como análise, nutrição. E foi no momento também que eu acabei conhecendo o Marcelo Paes, que ele era o diretor de futebol na época. Foi o meu início de trabalho aqui no Fortaleza. Muita desconfiança natural, né? As pessoas não sabiam quem era o Marcelo Paes, tão jovem, num cargo tão importante que é a diretoria de futebol. E o Jorge Mota muito corajoso, ele me deu essa incumbência de montar o time, né, como diretor de futebol. Claro que sempre passava por ele como presidente, como treinador também. Naquele ano nós formamos uma equipe que gostava muito do trabalho e principalmente uma equipe que tinha muita humildade. Acho que era um elenco comum, com fome de vencer, né? Nós tínhamos jogadores assim com personalidade, que gostavam do clube, que gostavam de jogar clássico. Com jogadores identificados, o próprio Daniel Sobralense, que tinha jogado em 2004, volta em 2015, veio da Europa, né, da Suécia. Era uma equipe onde você não encontrava aquela vaidade ruim, sabe? Você via, era todo muito unido e trabalhava demais. E em 2015 a gente faz um campeonato cearense instável, né? Não começa bem. A gente tinha o Nedo Xavier como treinador. No meio de uma dificuldade, o Chamusca retorna, porque o Chamusca tinha saído exatamente no final de 14. E quando o Chamusca volta, a gente tem exatamente um clássico que a gente não ganhava há muito tempo e a gente vence com o gol do Maranhão de virada. Já cobrado rapidamente com o Maranhão dentro da área, Maranhão, chutaço, gol! E se a gente não ganha aquele clássico, muito provavelmente a gente nem classificava. Não ia nem para semifinal, era um triangular e tal. Aquela vitória nos colocou em condição, além de quebrar o tabu, nos colocou em condição de seguir a disputa do campeonato. Então é um pouco do contexto aí geral. Pouca gente lembra disso, mas era o cenário daquele momento. O clima naquela época, eu não acho que tinha um clima de tensão, sabe? Não tinha um clima de nervosismo, mas tinha uma certa ansiedade. Nunca existiu medo. O time da gente era bom, todo mundo confiava, todo mundo, o elenco era super confiável. Grupo bacana de trabalhar, né? Os funcionários tudo na expectativa que a gente pudesse ganhar o título. E desde o início tudo foi feito pensando nisso, para que o Fortaleza no final aí conseguisse o título de campeão. A gente sabia da grandeza do jogo, da grandeza histórica do jogo, né? Até porque poderia representar um pentacampeonato para o nosso rival, né? E na mesma semana que eles tinham sido campeões do Nordeste. Então, assim, o Fortaleza que estava na Série C era algo terrível. Teve aquele contexto durante o campeonato, rebaixaram o Fortaleza, né? Tem até aquela música, né? Tentar até tirar o tricolor do campeonato. Mas, claro, novamente o seu plano deu errado. Tiraram a gente do campeonato. Eu lembro que eu vim falar com jogadores aqui no dia depois da notícia, os jogadores assim, que é isso? Eu digo, calma, vai dar certo, nós vamos reverter isso. E chegamos na final, né? O Ceará tinha um time muito bom, mas nós vencemos o primeiro jogo, né? Vencemos bem. Eu lembro muito bem aquele gol do Genilson, zagueiro, que o Pio bateu aquele escanteio, né? Diferente, o Genilson fez o gol, depois o gol do Everton, cruzamento do Tinga, e o Magno Alves fez o 2-1, e tudo no primeiro tempo, né? E aí
Fomos para a final sabendo que tínhamos a vantagem do empate, mas era um grande time. O Ceará era um time muito forte, tinham jogadores de muita qualidade, a gente tinha internamente a consciência disso. E a gente foi pro segundo jogo com a vantagem de um gol, né? Mas que era uma vantagem que clássico raramente você tem vantagem. Era difícil, mas a história foi nos dando força, né? A questão de quererem rebaixar a gente no tribunal e a gente conseguir vencer. Muito tempo sem vencer o clássico, a gente venceu o clássico. Chegar na final, venceu o primeiro jogo. Então aquilo foi dando uma força ao elenco. O Ceará estava no meio das finais da Copa do Nordeste, aí acontece isso, o Ceará é campeão. Então, naquela Copa do Nordeste que eles foram campeão... Eu me recordo que nós fomos provocados. E os jogadores, quando viu aquilo, eu participando nos vestiários, no treinamento dos jogadores, quando ele deu aquela entrevista, dizendo se cuida Fortaleza, no primeiro treino, no outro dia depois da conquista deles, da Copa do Nordeste, os jogadores, vamos ver se eles vão ser campeão. E o Chamusca nos orientou que nós não respondêssemos, né? Que os jogadores, comissão, ninguém poderia falar nada até o fim do jogo. A soberba no futebol, quando acontece isso, eu já ganhei vários títulos assim. E assim foi. Eu acho que até devido a isso, a provocação nos fez bem, né? Nós focamos mais ainda para aquele último jogo. E daí se criou aquele clima um pouquinho mais tranquilo, nós ficamos ali mais fechados, não trouxemos a pressão dos anos anteriores, a pressão externa daquela semana, né, de cobrança, de ter que ganhar. O rival vinha lutando pelo um pentacampeonato, né, era uma pressão muito grande, uma carga pesada, mas eu acredito que não chegou a nos afetar. Mais uma decisão. Luta, bem, focado, rápido. Bem, Deus vai dar certo. Bora, Leão! O jogo estava muito favorável à Fortaleza, porque a gente estava ganhando o jogo de 1-0, né? O famoso chapéu do Sobralense. Tá no bico da área, mandou pro Everton do peito, domina, tenta a batida, joga lá dentro o bolão, Daniel Sobralense limpou, bateu, golaço! E aí o Ceará tinha um jogador expulso, teve um jogador expulso que foi o William Corrêa. E o jogo estava bem controlado da nossa parte, assim. E nós tínhamos o jogo, ficava com a posse de bola, ficava tocando a bola e estava garantindo ali o título. Mas é clássico, é final, né? E os detalhes fazem parte. O Ceará faz um gol, né? Um gol do Ricardinho, um chute de fora da área. E o jogo, naquele momento o jogo virou, né? E aí o Ceará mesmo com 1 a menos foi para cima do Fortaleza, precisava vencer, o empate ainda era nosso, e eu acabei descendo para o vestiário e a partir dali começa o cenário assim, de várias histórias relacionadas a esse jogo. Eu acho que todo mundo que trabalhou aquele dia lá sabia exatamente onde estava no momento de que aconteceram os 2 gols, né? Todo mundo. Dá para fazer um filme só disso, um livro. Todo mundo lembra. Eu estava no túnel que dá acesso ao campo. Eu estava no camarote assistindo o jogo. Eu tava lá em cima, né? Eu tinha subido, eu já tava lá no Skybox. Eu tava dentro do vestiário, né? A gente tava assistindo o jogo no camarote
E aí eu lembro que eu tava lá em cima e eu pensei assim, vou descer porque é um momento que o jogo daqui a pouco já termina e nós já temos que estar lá dentro do campo. E aí quando eu tô descendo, eu saio do skybox, começo a descer ali o Castelão, eu vou pelas escadas, né, tinha muita gente, e aí quando eu tô pelas escadas eu só escuto o barulho de uma torcida comemorando e eu não sabia o que tinha acontecido, na verdade. E aí eu fico ansioso, fico pensando ali o que tinha acontecido, vou descendo, e aí eu lembro que uma porta do elevador se abriu e eu vi alguns torcedores do Ceará comemorando. E aí eu falei, não acredito, né? Não acredito que nós acabamos de sofrer um gol. Na hora desse gol, eu tava na escada, sentado, e tava eu e o Celcinho. Aí o Celcinho deixa um palavrão, subiu, entrou pra dentro do vestiário. E eu sentei no lugar que eu costumava sentar e pego a toalha e coloco sobre a cabeça. Aí começou a entrar muita gente no vestiário do Fortaleza, o staff, comissão técnica, funcionários, seguranças, que é natural, né, quando acontece nesses jogos decisivos, faltam 10, 5 minutos, todo mundo desce ali para já ficar preparado ali pro final do jogo também. Eu lembro que o Júlio estava na também, o Guto também estava ali. E o Júlio ouvia um radinho. E eu tinha uma mania muito grande, era uma mania pessoal, a gente não tinha rede social, não tinha celular com internet tão fácil assim. Então eu tinha uma mania de escutar todos os jogos com radinho, né? Então era um radinho com fone de ouvido. E naquele momento eu percebi que somente eu estava com a informação do campo. A gente ouvia do vestiário as torcidas, dava para ter uma ideia qual torcida estava gritando mais, um lance de perigo, né? Pelo posicionamento ali do grito. Mas o radinho é que era a informação oficial. E aí eu estava no banheiro lá, já estava praticamente trocando de roupa, né? Muito chateado. E ninguém estava acreditando, porque até os 38, se não me engano, do segundo tempo, a gente vinha vencendo o jogo e de repente toma uma virada. Já começa a pegar minhas coisas e jogar dentro do baú, né? Arrumar já. E eu olhava pro vestiário, era um sentimento de tristeza muito grande. Era quase todo mundo chorando, mão na cabeça. Quem não estava chorando estava em silêncio. Os roupeiros começaram a colocar as roupas no baú, já chorando, porque o cenário era trágico. Confesso que, faltando pouco tempo para acabar o jogo, a gente acabou que não acreditava muito, né? Ceará ia ser pentacampeão, uma virada com um jogador a menos. Né? A gente ia ficar mais uma vez no caminho. E, no meu pensamento, com toda a frieza que às vezes um dirigente precisa ter, uma semana depois a gente estreava no Campeonato Brasileiro da Série C, que era o nosso objetivo maior. Sendo bem sincero, naquele momento a gente não pensava, nós vamos fazer um gol e empatar. Impossível pensar isso, impossível pensar numa reação, só tinha os acréscimos. E até então a gente era aquela sensação, pô, de novo, tá acontecendo o mesmo filme. Porra, de novo, meu irmão, perder de novo. E começam a me questionar muito o porquê. Porquê de não ter os acessos, porquê de nós poderíamos perder aquela final, o que estava acontecendo mais uma vez para acontecer aquilo. E aí você começa a ter os flashes de jogos passados, né, das temporadas passadas, uma carga emocional muito forte. A gente teve aquele momento de frustração, né, todos, e de decepção. Aí eu sei que uma pessoa falou, eu me lembro, que foi o Roger, né? O Roger. Vamos virar. Vamos ser campeão. Vamos ser campeão. Acredita? E a imagem da torcedora do Fortaleza indo às lágrimas depois do gol do Assisinho. É uma imagem marcante. Mas olha o Tinga, mandou pro meio pra fazer. É gol do título! É do Fortaleza! Cassiano! O herói é você, Cassiano! E o Júlio ouvia um radinho. E aí eu lembro bem da narração, olha o Fortaleza no ataque, gol. O Júlio grita gol e todos saem correndo. Eu sem entender o que era aquilo, saí também correndo. Só fiz correr, cara. Tava lá já tava no banheiro, trocando de roupa, saí correndo e invadi o campo. E a gente trabalhando na minha área de segurança, atento, a gente não pode extravasar. A gente extravasa por dentro. E aí, na volta pro campo, eu encontro meus dois colegas, o Ranielson e o Egberto, né? E eles não sabiam do gol. Perguntaram pra mim o que foi que houve, isso foi gol. A gente, gol? Como assim?
foi um momento assim de desabamento. A gente desabou e nesse momento a gente não tinha mais o que falar. Então, quando eu estava no Skybox, nós estávamos campeão, né? Nós estávamos saindo campeão. Quando eu estou nas escadas, a gente toma a virada. E quando eu chego no vestiário, a gente empata e estava sendo campeão novamente. Então, acho que é um sentimento e um momento assim que acontece que é muito difícil explicar no futebol. O ápice de 2 momentos em 2 minutos. E aí saio do vestiário, vou correndo para a zona mista do Castelão, uma euforia absurda. E aí eu pedi licença e fui pro banco, né? Nem podia, mas fui pro banco, já faltavam poucos minutos. Fiquei no banco de reserva junto com a comissão técnica e com os jogadores, pedindo o final do jogo, né? Ainda teve 2, 3 minutos ainda de bola rolando e a gente desesperado ali pedindo o final do jogo. E o meu registro pessoal sobre isso é que na semana dessa final, o hoje ex-presidente Luiz Eduardo Girão, na época ele não tinha sido nem presidente, né? E ele foi um dos incentivadores que me incentivaram a entrar no Fortaleza. Eu sou muito grato a ele também por isso. Ele mandou fazer uma faixa com o termo Deus é bom, justo e fiel. E ele me entregou essa faixa e disse, olha, se o Fortaleza for campeão, eu queria que você entrasse com essa faixa em campo. E nós mandamos fazer essa faixa e essa faixa ficou lá no vestiário. Eu comecei a repetir aqui como mantra, né? Deus é bom, justo e fiel, Deus é bom, justo e fiel, Deus é bom, justo e fiel, aqui comigo, assim, internamente, até chegar o gol do Assisinho. Quando chegou o gol do Assisinho, eu acho que eu titubeei ali por uns 5 segundos, 7 segundos, como quem diz, meu Deus, eu não acredito. E aí eu retomei. Deus é bom, justo e fiel, Deus é bom, justo e fiel, Deus é bom, justo e fiel. E saiu o gol do Cassiano. Na hora do gol do Cassiano, eu tava ali perto da entrada do gramado já. Tava rezando ali já e disse, vai dar certo. Quando o Tinga, né, lançou aquela bola e gol do Cassiano, aí foi uma expectativa muito grande. Quando terminou, eu corri pra dentro do gramado, abracei todo mundo, comissão, tudo. Uma alegria muito boa, muito feliz, a gente ficou muito feliz. E o Everton estava com o braço deslocado e eu fui socorrer. E aí acaba acontecendo outra cena histórica, sem planejamento nenhum, porque quando termina o jogo eu tô ali na lateral pedindo o final do jogo. E quando o juiz apita, de tão eufórico que eu tava, com uma carreira de alívio, assim, eu saio correndo do nosso banco até a nossa torcida do lado direito. Quando você pega a imagem de cima, você se surpreende, porque eu sou o mais rápido de todos. Né? Os jogadores brincavam depois, falaram, a gente nem sabia que você corria tanto. Eu falei, eu também não, mas foi uma corrida de alívio, de alegria. Foi na luta, foi na garra, foi na determinação. A glória é de Deus, caralho! Agradecer a Deus, tá, por tudo que Ele nos proporcionou hoje. Tá? Parabéns a todos. Estou muito orgulhoso de ser o treinador desse time. Muito. Por tudo que vocês estão me proporcionando. Essa semana, alguns atletas aqui, partindo do fio, nós fizemos um propósito de oração. E quando eu coloquei aquilo, uma pessoa falou, eu vou fazer. Essa pessoa, ela não é de frequentar muito. Alguns até falaram, mas se você entendeu o propósito, né? O propósito não era só para evangélico, para cristão, para católico, não. Era um propósito de conversar com Deus. O Cassiano, foi você. Eu te falei ontem na reunião. Você abriu espaço, você deu oportunidade. Deus te honrou hoje. Você permitiu a entrada dele na sua vida e te honrou hoje. Então nós temos que glorificar o nome do Senhor por isso. Parabéns a Deus. Essa simbologia do gol do Cassiano, eu acho que foi uma virada de chave para o clube. E a partir dali, muita coisa mudou. A esperança mudou, a vontade mudou, o ânimo dentro do clube era outro. Ele representa uma história, né? Porque realmente a torcida fez um hino sobre o próprio nosso artilheiro que fez o gol neles, né? E até hoje a gente canta e a gente se emociona. Então foi ali que o Fortaleza começou aos 47, que muitos desistiram, e aos 47 o Fortaleza começou a crescer
em todos os aspectos, e hoje a gente está vivendo uma realidade graças àquele pessoal. E pedindo até permissão, eu acho que uma coisa também que eu sempre não tive a oportunidade de agradecer é o pessoal que subiu o time da Série C. Foi lá que tudo começou. Lembro do Manelzinho, Salvino, um amigo que não tá mais com a gente. E foi dali que tudo virou a chave. Hoje é fácil de... Hoje o time está na primeira divisão, Libertadores, hoje tem tudo. Mas naquela época era difícil. Então são coisas que ficam no coração e que a gente traz com muito carinho e foi sim o início de uma trajetória nova no Fortaleza.